particularidade que eu notei nesses fóruns é que, dependendo da cidade que você está, a região que você está, a demanda é completamente diferente. Então, foi uma experiência bastante positiva. E agora, na prática, os fóruns que foram aprovados por esse colegiado também passam a ter sua dinâmica a partir da dinâmica de cada campus, presidido por cada diretor de campus. Comunico também que foi aprovado ontem, por unanimidade, no Congresso, o projeto de lei 77/2015, não tenho todos os detalhes ainda, provavelmente a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação vai se aprofundar nesse projeto, que institui o novo Código de Ciência e Tecnologia e Inovação. A ideia, evidentemente, é fazer com que estas áreas possam ter um crescimento ainda maior, maiores investimentos, uma política mais definida de ciência, tecnologia e inovação, e, evidentemente, a academia tem um papel fundamental para que esses processos possam ter efeito. Assim que nós façamos um detalhamento do que, evidentemente, esse processo pode trazer para as instituições, nós repassaremos não só aos conselheiros, mas também a toda a nossa comunidade. Os relatores foram o senador Jorge Vieira e o senador Cristóvão Buarque. Também tenho acompanhado, acho que todos os senhores também têm acompanhado. Nós, evidentemente, estamos com um desafio político que tem tido como interferências, questões econômicas em todos os setores do nosso país. As universidades federais não seriam diferentes. E já passamos um ano, eu diria, relativamente não complicado, mas refazendo planejamentos e lidando com situações que não eram muito comuns a partir de 2014, 2013, nesses anos que tivemos um crescimento extremamente significativo e que nós estamos, na realidade, com ansiedade de ver 2016 iniciar, para saber as perspectivas que nós teremos. O nosso orçamento da tecnológica para 2016, no papel, é muito bom, mas nós sabemos, a exemplo do mês de janeiro de 2015, que o que interessa é o financeiro, né? Evidentemente, a liberação de todos os processos, não só na consolidação do REUNI, que está praticamente consolidado, mas os pactos que nós já fizemos com 6 dos nossos 13 campos, que tem uma demanda financeira ainda bastante grande, e, consequentemente, nas demais implicações do dia a dia do custeio da instituição, que tem tido algumas ginásticas, né, para que nós possamos fazer com que as instituições possam ter uma vida normal a partir de 16. Provavelmente já a partir de fevereiro nós teremos uma noção mais clara desse contexto, e na primeira reunião que nós tivermos nós já poderemos passar como se configura o quadro de 2016. Eu não quero ser pessimista, normalmente eu gosto de ser otimista, mas evidentemente aponta-se para um ano em que nós teremos que fazer também bastante negociações para não interferir no nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, fazer com que as negociações com o Ministério da Educação, dos compromissos já firmados com aquele ministério, possam ser cumpridos, isso porque a maioria deles se refere à entrada de novos alunos, que já ocorreu, e, evidentemente, nós temos compromissos já assumidos com essa comunidade. E, em princípio, temos negociado com relativa tranquilidade, mas a negociação tem que ser agora cada vez mais frequente. Mas é um quadro nacional e que, evidentemente, o fator político tem dificultado ainda mais as questões de ordem econômica. Nós recebemos, no último dia 9 e 10, o reitor e o vice-reitor do Instituto Politécnico de Bragança. Esse Instituto Politécnico de Bragança é um parceiro tradicional da nossa universidade já há algum tempo. É uma universidade tecnológica também nos moldes da nossa instituição. E o professor Éden, depois, no final, se quiser comentar alguma coisa, eles têm uma característica também muito interessante, que é justamente o protagonismo, né? Ou seja, são instituições que querem fazer,
querem tornar prática as relações e os termos assinados e não apenas acordos em papel que passam e não têm efetividade. Naquele mesmo dia, nós assinamos 4 convênios de dupla diplomação com os campos de Ponta Grossa, Curitiba, Francisco Beltrão e Cornélio Procópio, reafirmando a nossa parceria com essa instituição. E, para minha surpresa, no dia mesmo foi comunicado pelo reitor Sobrinho, que é o atual reitor, o que o Senado deles, na realidade o Senado deles é o Conselho Universitário deles. Ele homenageia, dá uma distinção de uma medalha de honra, como se fosse um título, para uma pessoa ou para uma instituição que tenha tido relevância na sua atuação com relação ao Instituto. E a UTFPR foi graciada com a medalha desse ano e fui convidado para receber pessoalmente, o que é bom com todas as despesas pagas, o que facilita sobremaneira na atual conjuntura. E estou cancelando minhas férias, porque eu não sabia dessa situação na última semana de janeiro, e estou já pedindo autorização do Conselho, como reza aí a nossa legislação, para que eu possa ser liberado no período da minha ida para receber essa distinção. Recebi aqui já essa comunicação formal do dia, posso passar depois aos senhores, e peço autorização, favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções, então já posso confirmar que estarei recebendo em nome da universidade. Também quero comunicar um fato que é já sabido, acredito, de grande parte dos senhores, que foi uma situação ocorrida no campus de Cornélio Procópio, em relação a uma denúncia que já se tornou pública, já inclusive nas mídias, e que tem uma história e alguns cuidados a serem tomados. No mês de março, só resgatando essa história, as providências que foram tomadas, houve uma denúncia anônima da possível má versação de aplicação de recursos públicos no campus. A partir do momento que recebemos a denúncia anônima, embora anônima, nós acionamos a nossa auditoria e, ao mesmo tempo, a CGU, que é quem faz os primeiros encaminhamentos, Controladoria Geral da União, e que faz os primeiros encaminhamentos. Por um processo interno, a CGU solicitou que a auditoria, para não replicar esforços, não fizesse nada até que ela tivesse algum encaminhamento, que é um processo da própria CGU. Encaminhamos todos os documentos e tudo que, enfim, fosse solicitado, mas a CGU demorou um pouquinho por vários motivos, não sei se por demanda, o que aconteceu, isso preocupou um pouco a própria direção do campus, que solicitou que nós assumíssemos também a questão de uma auditoria e também de uma sindicância interna no campus Cornélio Procópio, e as duas situações foram feitas para que nós pudéssemos ter alguma coisa formal, para que nós pudéssemos fazer os encaminhamentos formais de acordo com a legislação. E isso foi feito, foi feito tanto a continuidade da auditoria quanto da sindicância. Deixamos totalmente transparente toda e qualquer documentação que fosse necessária por qualquer órgão controlador, e a reitoria recebeu o documento formal do primeiro relatório, já recebeu o segundo, haverá um terceiro relatório também. Esse primeiro relatório, a data do recebimento, já foi imediatamente aberta uma sindicância com pessoas externas do campus de Cornélio Procópio, e essa sindicância tem um prazo de 30 mais 30 dias para passar o seu relatório. Depois, evidentemente, dependendo da gravidade do primeiro, do segundo e do terceiro relatório, o segundo já foi encaminhado também para a comissão de sindicância, poderá ser aberto um PAD. Esse PAD tem periodização 60 e mais 60, e, evidentemente, do PAD as penalidades ser julgadas, evidentemente, pertinentes às denúncias e comprovadas as denúncias que foram colocadas. Para que o processo, evidentemente, numa situação desagradável como essa que aconteceu, nós fizemos todos os esclarecimentos à mídia, deixamos totalmente aberta qualquer solicitação, não só dos órgãos controladores, Polícia Federal, enfim, tudo que fosse necessário está absolutamente aberto.
houve a solicitação de desligamento do diretor-geral do campus nesta última terça-feira. O entendimento do diretor-geral, mesmo não tendo feito ainda nenhum juízo a respeito do resultado, não só da sindicância e nem o PAD, evidentemente, o diretor achou por bem ele não estar na condução do campus durante o processo. Essa é a justificativa, até para que haja transparência, não hajam constrangimentos e que o processo transcorra na maior tranquilidade possível, sem haver qualquer intimidação por parte daqueles que serão chamados para qualquer tipo de declaração. Eu aceitei imediatamente, já designei, como prevê o regimento geral, que permite depois de 2 anos, que o reitor designe um diretor interino para o período em que a gestão ainda continuar até que o processo se encerre. Lembro a todos os senhores, já falei isso em Cornélio Procópio, nós vivemos numa democracia, num Estado de direito, portanto, com direito ao contraditório, à ampla defesa, e ninguém é condenado no nosso país sem essas prerrogativas. Consequentemente, o fato é sério e existe muito zum, e eu tenho deixado a todos, né, que tenham qualquer declaração que a façam com muito cuidado, que existem pessoas envolvidas, dentro dessas pessoas existem famílias envolvidas e, evidentemente, elas têm direito a constituir advogado e a fazer as suas defesas. Agora, se alguém tem alguma declaração que ajude o processo, por favor, o faça por escrito, nominalmente, para que a gente arrole no processo e venha ajudar a esclarecer esse processo. Eu vou estar monitorando toda a comunidade a partir do andamento desse processo, mas imagino que já em fevereiro algum encaminhamento nós deveremos ter em relação a um aprofundamento maior, à medida que a comissão vá recebendo os relatórios da auditoria, vá fazendo as suas conversas e ouvindo, evidentemente, as pessoas. Então, qualquer informação a reitoria e o campus vai prestar sem nenhum problema, já fiz as orientações, né, e como eu disse aos senhores e a toda a comunidade, quem puder ajudar, tiver alguma informação, por favor, formalize para que a gente possa fazer com que esse processo finalize o mais rápido possível e, se houver culpados, que sejam feitas as penalidades cabíveis dentro das legislações, como eu disse, com amplo de direito de defesa nesse sentido. Feitos os comunicados, eu gostaria de só... vamos fazer a posse? Por favor. Senhor, já formalizamos. Paulo Roberto, representantes da Federação dos Empregados do Comércio do Estado do Paraná, FECEP. Bom, como todos sabem, é comum no último ano da gestão, por força da legislação regimental, né, do regulamento do Conselho Universitário, que esse colegiado deflagre o processo das eleições de reitor e vice-reitor. Já desde 92, estamos indo para o 7º processo em que esta forma se realiza dentro do nosso colegiado. Lembro também algumas considerações que nós tivemos na última vez que fizemos a associação, uma larga discussão, principalmente nas questões
legais e nas proposições que forem colocadas a esse colegiado. Eu gostaria de pedir autorização para que em 2 minutos a nossa procuradora, que é quem referenda e depois encaminha junto com o reitor esse processo, viesse para esse conselho, como foi feito uma última vez, e só vai dizer se houve alguma mudança efetiva da última eleição de 2012 para agora. Vamos supor, que eu evidentemente acho que em não havendo, nós vamos colocar na discussão a forma que nós acordamos na última reunião, né, para que nós pudéssemos atender uma demanda da comunidade no sentido da forma de viabilizar o processo de uma consulta junto à comunidade dentro de parâmetros discutidos naquela reunião, né, e que tiveram que ser tomados alguns procedimentos, alguns dos senhores estavam lá, para que nós possamos fazer um encaminhamento que formalize, dê a transparência devida e faça o processo poder ser homologado por esse conselho e, consequentemente, encaminhado dentro do prazo legal, que é 60 dias antes do término da minha posse em Brasília, que foi no dia 23 de julho. Portanto, o cronograma é de trás para frente, tudo que for possível fazer de trás para frente sem nenhum problema, de maneira que o Conselho possa estar novamente atendendo a essa demanda que foi colocada. E isso exige alguns pressupostos, né, que foram acordados naquela época, foram assumidos por esse Conselho, e aí fazer os encaminhamentos. Posso trazer a procuradora? Lembrando que ela não vai fazer qualquer consideração sobre o que o Conselho vai definir, ela vai colocar o aspecto legal em relação ao que era 2012. Por que 2012? Porque de 2011 para trás o processo era diferente, inclusive na operacionalidade junto à comunidade. A partir de 2012, a operacionalidade, o processo mudou. Ok? Por favor. Passou o tempo, né, gente? Nossa Senhora. Ainda bem que passa. Aliás, por favor, se você quer sentar aqui, melhor, né? Você usa o microfone aqui. Por favor. Bom, doutora Alese, para quem quase todos conhecem, procuradora da UTF-PR, quem defende a universidade, e a sua chamada, já autorizada pelo Conselho, em função do processo previsto em regimento para o processo de escolha, né, das eleições para reitor e vice-reitor. Como a doutora sabe, nós tivemos uma mudança no processo em 2011 para 2012 nas eleições, e nessa mesma reunião de final do ano de 2011, a doutora esteve presente e fez as recomendações legais, né, do que poderia, evidentemente, ser feito para que aquela demanda que foi colocada aos conselheiros pudesse ser operacionalizada e, enfim, a eleição pudesse ser feita. Então, eu gostaria que, rapidamente, a senhora fizesse essas considerações para o Conselho, em cima dessas questões legais, poder fazer a sua deliberação. Boa tarde a todos. Eu entendo que eu estou aqui porque devem ter muitos conselheiros novos, porque, em verdade, nada mudou da última reunião do Conselho que a gente teve para falar sobre esse mesmo assunto. A legislação referente à escolha de reitor e vice-reitor continuou a mesma e não teve qualquer alteração. Então, nós temos o quê? Temos a Lei 9192, que é de 95, com suas alterações, que foi regulamentada pelo Decreto 1916, no ano seguinte. E o que diz, em suma, essa legislação? Que para escolha do reitor e vice, pode ser pelo Conselho Maior da Universidade, que é esse, onde tem a composição de 70% de docentes, ou o Conselho pode entender por uma escolha feita pela comunidade, mas desde que o peso dos votos
seja de 70% para os docentes. Isso foi o que exatamente eu vim dizer na última eleição de reitor e vice que nós tivemos aqui nessa universidade. Qualquer decisão diferente desta será ao arrepio da lei. Portanto, não tem segurança jurídica. Se entendermos aqui pesos diferenciados de uma escolha, ela certamente não será acatada quando o encaminhamento do nome da preferência ao ministro para que ele, então, faça a indicação do reitor. Então, eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, mas deixando claro que não houve qualquer modificação da legislação do último processo de escolha que nós tivemos aqui nessa universidade. Okay. Vou pedir para a Lese ficar aguardando pelo menos um pouco. Se houver qualquer dúvida, eu vou mostrar o encaminhamento que nós fizemos para que a gente possa relembrar para aqueles que não estiveram aqui. E aí, qualquer dúvida, eu te chamo. Obrigado, doutor. Bom, naquela situação, houve uma demanda da comunidade, principalmente dos técnicos administrativos, acho que os senhores estão lembrados, para que houvesse uma discussão de uma mudança de peso de 70 a 30 para 80 para os servidores, ou seja, um bojo só, não havia distinção, quer dizer, o peso 80 era dos servidores, entendendo servidores, professores e técnicos administrativos, e 20% para os alunos. Teve também uma proposta dos discentes à época para que houvesse também a discussão da possibilidade de se fosse um terço, um terço, um terço. Foi feita a votação e nós fizemos um acordo, vamos dizer assim, nesse colegiado, que nós acataríamos, por acharmos mais justo, o peso de 80 para servidores, 20 para os alunos. Não foi aprovado um terço, um terço, um terço, e que para que o processo tivesse formalização legal para ser encaminhada ao Conselho Universitário, após uma comissão designada pelo reitor, até em função de ser uma comissão operacionalizadora do processo, ou seja, burocrática do processo, com uma comissão central e uma comissão, uma em cada campus, e após o término desse processo, seria encaminhado a esse colegiado os resultados das eleições, com o comprometimento desse conselho em elaborar uma lista tríplice, numa reunião seguinte à data das eleições, para que esse conselho, que tem a formalização legal de 70-30, formalizasse, portanto, uma eleição dentro desse colegiado, e essa eleição desse colegiado, esta sim, constaria em ata, no sentido de se encaminhar ao Ministério da Educação. Por esse motivo, os senhores não receberam qualquer papel, não tem qualquer registro, né, mesmo porque o reitor, não o reitor, mas o presidente desse colegiado não pode passar qualquer situações, porque é um acordo que foi feito, e eu tenho que passar dentro do que é as considerações legais. E legal, na realidade, é a reunião nossa, que deverá ocorrer no mês de abril, mês de março, conforme o calendário, conforme o tempo de campanha que essa comissão vai fazer, em função dos 60 dias para trás. Ela só tem que respeitar os 60 dias para trás, os aspectos legais em relação a quem tem condições legais de tomar posse, e o compromisso também da manutenção do peso do 80 a 20. Então, há um entendimento desta presidência que nós já temos um processo de 2008, que nós concordamos em fazer. Não há 2012, não há nenhuma mudança de lá para cá que venha a fazer com que esse compromisso, que não está evidentemente escrito, ele faça novamente. Evidentemente, eu já antecipo que, se assim acontecer, eu terei que ter uma outra reunião, fora a reunião, as 4 reuniões ordinárias, que até eu esqueci de pedir para a gente aprovar. Elas são normalmente, pelo regulamento, trimestrais, já estão agendadas, se os senhores aprovarem, até para dar os 3 meses possíveis, né, para o dia 23 de março, 24 de junho, 23 de setembro e 16 de dezembro. Isso eu consigo daí colocar a parte trimestral. Claro que vão ter outras, existem uns problemas que podem ocorrer até em função de diárias, como ocorreram, nós teremos que fazer algumas modificações,
Relatório de gestão normalmente vai de 2015, exige um tempo para que ele venha para o Conselho Universitário, mas eu estaria aprovando, se todos concordam, essas 4 datas depois serão passadas para os senhores. Certamente, a data de 24 de junho é muito tarde para mandar esse processo. Eu vou ter que mandar antes. Então, deverá, se nós aprovarmos esse processo, uma outra reunião que será marcada só para a composição da lista tríplice. Ou seja, é a formalização legal da consulta à comunidade. Com isso, nós atendemos a demanda de 2012 e atendemos também as questões legais em função de encaminhar o que seria a vontade da comunidade dentro do peso que foi modificado. Então, eu vou abrir para 5 inscrições, para a gente poder comentar isso um pouco. Tem lá o Heron, depois o Wesley, por enquanto, Alfredo, Romano e Nancy. Então, vamos lá, Heron. Boa tarde a todos, conselheiros, conselheiras. Bem, senhor presidente, eu tive a oportunidade de participar à época, em 2012, com uma grande maioria aqui dos conselheiros, e na minha leitura, eu acho que essa decisão foi histórica aqui na nossa universidade. E, sobretudo, muito bem aceita pelas 3 categorias. Tive recentemente conversando com os colegas do campus, e também, em especial, a decisão que foi dada ao Conselho naquela época, eu acho que isso já é um fato decidido. A composição dos 80-20 foi uma composição bem aceita à época. Então, a sugestão que eu dou é a manutenção do que foi feito à época. Que a gente repita exatamente o rito que foi dado a 2012. Essa é a minha posição. Proposta. Essa é uma proposta. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma questão de ordem aqui, professor, já na minha fala, que foi protocolizada junto à reitoria, direcionada à presidência, né, do Conselho Universitário também, a carta aberta à reitoria ao Conselho Universitário das entidades que representam os 3 segmentos da universidade, foram distribuídas. Com posicionamento, foi enviada por e-mail, mas pelo que eu percebi não foi entregue fisicamente, como tradição, né? Todos os documentos que é acatado, ele é entregue, porque eu questionei alguns conselheiros e eles não têm conhecimento, eu não sei se não teve tempo de ver o e-mail. Se quiser, nós fazemos a cópia já. Se for oportuno na minha fala, eu posso também fazer as considerações aí. Pode, sem problema. Eu posso até fazer se você quiser também, sem nenhum problema. Eu acho que para manter a tradição, né, que vem sendo aplicada nesses documentos, que ele seja distribuído, então. É uma carta aberta rápida e ela apresenta algumas considerações. Eu vou fazer a minha consideração mais geral sobre o processo. Eu tenho um acordo em parte da fala do professor Heron no que diz respeito na escolha e decisão histórica acerca desse processo mais democrático que expressou mesmo de forma mais igualitária a representação dos 3 segmentos na escolha do seu dirigente máximo, que é o momento maior da nossa universidade no que diz respeito à construção da democracia mesmo, efetivamente. Contudo, na discussão com os representantes estudantis, eles não estão contentes com a proporção que foi apresentada no peso de votos, porque eles reivindicam que seja o voto com peso igualitário com os outros 2 segmentos, que significaria 1/3, 1/3, 1/3. Algumas universidades já vêm avançando nesse processo, já aplicaram, né, o processo de escolha, né, de consulta à comunidade, e os institutos federais, inclusive na sua legislação, têm previsto essa proporcionalidade no peso de voto, que eu acho que é um avanço que a gente tem que sim discutir, fazer uma discussão concreta aqui, no sentido de integrar eles dentro do processo de escolha, porque o objetivo da universidade é formar cidadãos, a gente sempre tem esse discurso, nada mais justo do que inserir eles no processo igualitário aqui com os demais segmentos. Então, eu tenho essa consideração para que seja discutido um avanço na proporcionalidade dos votos. Alfredo, conselheiro Alfredo. De certa forma, a minha sugestão já foi apresentada pelo conselheiro. Só relatar uma situação no meu campus, eu e o colega André, que é conselheiro também, convidamos a comunidade para fazer um debate sobre esse tema para nos embasar para esse momento aqui de hoje, né? Então, rapidamente circulou ali uma conversa nos corredores de golpe. Estão armando um golpe. Então, assim, o país está sensibilizado, tudo que a gente fizer fora dos trilhos, parece que tem alguém querendo tirar vantagem disso ou derrubar alguém, né? Então, eu reafirmo a posição do colega ali de se manter as regras, que eu considero também que é justa, né? Houve um avanço. Enfim, era isso. Ok. Conselheiro Romano. Heron.
Posso, Deron? Boa tarde a todos. Eu vou sendo bem sincero e um pouco direto a ser contra a reunião de hoje. Todas as vezes anteriores de que nós discutimos nessa reunião foi para discutir o regulamento das eleições e tinha um processo que passou por esse conselho. Porque não é uma eleição do conselho. Não tem nada a ver com a entidade da universidade. A lista tríplice será encaminhada por esse conselho. Mas a consulta à comunidade, qualquer pessoa pode fazer. Podemos usar como referência a nossa co-irmã, o UFPR. A UFPR faz a consulta à comunidade por meio das suas entidades representativas das categorias estudantes, administrativos e professores. E não tem nenhuma ilegalidade, inclusive lá é paritário. Então, o fato de nós estarmos já, infelizmente, com posições já tomadas fora dessa sala, isso é bem claro, fora dessa sala, que veio para trazer aqui o que deve ser colocado, não é justo para esse colegiado. Esse colegiado é mais sério do que nós chegarmos hoje aqui, sem falar de eleição, era para discutir o tema da lista tríplice, e estamos definindo aqui elementos que vão constar do regulamento e vão ser ditos lá fora que foi o COUNE que decidiu. Não está justo isso. Depois eu continuo. Eu só quero orientar que desde a última reunião do Conselho, e eu acredito que o senhor não era conselheiro, em 2012, ficou bem, não me lembro se era conselheiro ou não, ficou bem claro que esse Conselho, ao aceitar uma forma diferente do que prevê a legislação, não pode assinar nada. Portanto, nós não avaliamos o regulamento. Nós entregamos o regulamento operacional e o que foi combinado, o que foi a única coisa, tem todos os conselheiros aqui que estão presentes, podem constatar, foi receber a lista tríplice e formalizar a lista tríplice em função disso. Nada foi analisado. Aliás, a grande discussão daquele momento foi a mudança do peso. Presidente, o que nós discutimos foi que foi entregue para uma comissão eleitoral. Sim. Essa comissão eleitoral elaborou um regulamento. Mas ele não veio a esse colegiado. Nem poderia vir ao colegiado. Todas as eleições não veio. Você pode ver todas as atas. Aqui na frente, a questão dos 1.080. Você pode ver todas as atas que vocês quiserem. Então, ele não pode ser colocado por uma questão legal. Ponto. Está aberta todas as... A não ser que a gente vote no 70-30. A não ser que a gente vote no 70-30. Nós decidimos aqui no colegiado as diretrizes que depois da comissão as diretrizes foram duas diretrizes que foram elaboradas. A primeira delas, que fosse feita a composição da comissão designada por reitor com membros dos três segmentos, e segundo, que o peso fosse 80-20. O resto são só considerações de inscrição, são considerações de legalidade de prazos, né, e questões de cronograma. Sim, dentro do que é possível. São operacionais. Operacionais. Essas foram as duas diretrizes que nós aprovamos e não analisamos nenhum regulamento. Tudo bem, mas é exatamente isso que eu estou com muita preocupação de que hoje nós estamos trazendo meio de forma subreptícia, porque não tem processo, mas vai sair daqui a imposição. Mas que a parte oposição atenda a isso. Não pode ter processo. Porque eu não posso chamar um processo com uma base que não está dentro da legislação. Nós atendemos, quando a legislação mudar, e se ela mudar não é por esse colegiado, ela pode ser colocada, e se vocês virem o encaminhamento da última reunião de 2008, 2007, na sua deliberação, esta sim, assinada pelo ex-reitor Eden, esta sim, ela aprovou as eleições, a consulta, e no segundo inciso coloca que a comissão encaminha o regulamento para o colegiado aprovar. Mudamos. Eu não posso fazer isso, a não ser que a gente rediscuta a forma. Aí fica aberta para que a gente discuta ou não, mantenha ou não. Aí, se mudar... É isso que eu estou colocando. Porque nós temos que perceber que nós, enquanto órgão superior da universidade, órgão que determina as diretrizes da universidade, acima de qualquer cargo que nós tenhamos aqui, todos nós somos membros iguais nesse colegiado, nós estamos percebendo, e concordo com o professor Alfredo, que a sociedade está muito esclarecida. Ela está exigente.
Sim. E não cabe nós sairmos dessa sala com decisões depois nos apoiando em nós mesmos, não, mas o COUNE, como se o COUNE fosse uma coisa abstrata, que o COUNE decidiu e nós temos que obedecer. Cabe a nós determinarmos a nossa seriedade e nós definimos. Não o COUNE, tal o COUNE definiu. E daqui eu sei que vai sair data, vai sair prazo, vai sair definição de peso. Eu só posso dar a data do 23 de julho, sim, conselheiro. Mais nenhuma outra data. Fora isso, que eu não quero eu estar falando mais, dezenas de universidades fazem a consulta à comunidade de forma diferente dessa tradicional que nós fazemos. Cada universidade tem sua ilegal. E não é ilegal. Okay. Então eu peço que nós possamos, nesse colegiado desta tecnológica, é uma universidade que é vinculada à sociedade, que nós façamos uma leitura clara do que a sociedade quer, quais são as expectativas, principalmente a nossa comunidade. No dia 2 de dezembro, eu tive aqui no campus Curitiba, o Wesley comentou, uma reunião que foi preparada pelos estudantes, são 11 mil estudantes, eles organizaram e em 48 horas eles chamaram pessoas da comunidade, dos administrativos, dos docentes, e eles disseram, não queremos o que está aí. Já foi dado o recado. Eles falaram, nós não queremos o que está aí. Então nós temos que fazer essa leitura. Eu peço a isso. Eu não estou defendendo o que foi colocado, estou dizendo, nós precisamos ouvir a sociedade. Só há uma 3 minutos aí, gente. Hoje, em 2016, é bem diferente de 2012. Okay. Depois de 2012 teve 2013, teve tudo que teve daí. Ok. Só deixa eu cuidado nós devemos ter. Nancy, por último, Beltrão. Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Acredito que realmente no último processo, que eu vou chamar de eleitoral, mas é de consulta, né, legalmente, mas eu vou adotar a questão de eleições até por uma questão política para que a gente continue reafirmando que o que a comunidade decidir, a gente aceita como se fosse resultado de uma eleição. Sim. E não de uma consulta, que é a praxe. Se me permite, conselheira, a única coisa que esse colegiado teve e tem que tomar, nós somos, por lei, obrigados a enviar uma lista tríplice. Isso, nós respeitamos quem é o mais votado, mas eu tenho que ter uma lista tríplice. E que certamente, legalmente, a gente pode adotar que seja uma consulta, mas acho que o primeiro acordo que nós temos que ter aqui é que ele tem que funcionar, essa consulta tem que ser uma eleição. Ou seja, nós aqui temos que pactuar que a pessoa que receber mais votos nessa comunidade, ela seja sempre a primeira pessoa indicada nessa lista tríplice. Esse acho que é o primeiro acordo que nós temos que ter. Essa pessoa acho que tem que carregar um processo também de legitimidade o maior possível, porque nós vivemos um momento que a comunidade tem que estar mais forte e agregar forças. Acho que esse documento está sendo entregue, da qual o sindicato dos docentes participou, portanto os docentes participaram nessa elaboração também. Ele visa ampliar o processo democrático, claro, aqui não consta da lista tríplice, mas está embutido aqui, subentendido que a lista tríplice é o processo formal, então haverá isso. Mas ele preza pela questão de uma participação maior da comunidade. Claro, os nomes são indicados pelo reitor para a comissão, mas que sejam considerados os 3 segmentos para que não haja nenhuma desconfiança ou, por exemplo, que os discentes se considerem excluídos desse processo, eles possam participar da comissão eleitoral também. Discentes, servidores técnicos, administrativos e docentes. Considero prioritário no momento desse de eleição que a gente tenha o maior tempo possível de debate. Então, aqui não será decisão nossa, acho que cabe também à comissão essas datas, mas acho que é algo que a gente pode encaminhar como recomendação para essa comissão, que o tempo mínimo para um debate, digamos para a campanha, seja de 30 dias, considerando o número de campos que nós temos e que há necessidade de debater propostas. Okay. E, tempo terminou? Não, falta um pouco ainda. Não, e tem também... aqui, a Cleonice era mais braba, ela deixa passar um pouco. Não, e para avançar nessa democracia também, a gente considera que um reitora eleita, caso ela tenha no mínimo 50% dos votos, ela terá mais representatividade, por exemplo, de 30%. Ou seja, caso tenha mais do que 2 candidatas, um segundo turno ele seria salutar para esse processo.
porque ele teria a possibilidade de representação de uma grande maioria. Essas são sugestões aqui que estão sendo encaminhadas. Depois eu vou fazer um comentário sobre elas. Isso, pode, são todas sugestões para se pensar aqui, considerando que aqui nós vamos fazer acordos. Né? Talvez a gente possa ver o que é de consenso nesse processo. Ok. Para finalizar, Beltrão. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito do processo de consulta em outras instituições e fazer uma ressalva em relação ao nosso. O processo que foi elaborado para a última consulta, a meu ver, do ponto de vista da comunidade interna, é o mais democrático possível. Todas essas propostas que vêm estabelecendo paridades de 1/3, 1/3, 1/3, elas pressupõem, como as comunidades não têm o mesmo número, votos com pesos diferentes para comunidades diferentes. Então, a co-irmã Universidade Federal do Paraná, que faz a sua consulta, 1/3 dos votos para os técnicos administrativos, significa que o peso individual do voto do técnico administrativo é menor do que o docente. E aqui foi garantido pesos iguais. Se nós enveredássemos por esse número de 1/3, 1/3, 1/3, nós teríamos invertido essa situação dentro da universidade, que significa que o voto do técnico administrativo teria mais peso do que o voto do docente. E eu não acho que ninguém possa defender uma proposta como essa, porque ela é completamente antidemocrática. Então eu só gostaria de fazer essa colocação como reflexão para o pessoal que está avaliando essa consulta. Bom, eu acho que pelas falas tem 2 encaminhamentos. Antes de abrir uma nova, se for necessário, acho que todos estão bem esclarecidos pelos processos. Teve um debate muito grande aqui nesse Conselho para que nós fizéssemos essa abertura pela dificuldade da legalidade, ou seja, de assumirmos o fato interno de fazermos uma eleição aqui e estarmos levando uma situação externa que não há base legal, ou seja, é frágil. Claro que não houve nenhum problema, mas ninguém está dizendo que não pode haver. Se houver, paciência, nós vamos ter que fazer o processo de acordo com o que puder vir. Não acredito que haja, porque naquela época foi consensuado, como disse o Heron, que fez a proposta da manutenção em função do acordo 80-20, em função da delegação ao reitor para operacionalizar e isentar até o Conselho Universitário do processo, de terem os 3 segmentos representados dentro das comissões. Ou seja, professores, técnicos administrativos e alunos. E, dentro do prazo possível, se fazer a melhor forma de participação. Vejo aqui na carta que foi mandada, 2 situações que mudam dentro da proposta, que é o que se pede para que a gente possa encaminhar. A primeira, 30 dias. Ótimo, saudabilíssimo. Se pudesse 30 dias. Não vejo nenhum problema. Nós recomendarmos que a comissão tente verificar o tempo até porque, numa outra situação de acontecer debate em todo o campus, nós temos 13 campos. Nenhum campus que seja o menor hoje de Santa Helena tem menos importância em receber um debate como o campus Curitiba. Todos os campos têm que ter. Só que isso tem que ser discutido. Não se faz esses debates sem uma bela de uma logística, para os candidatos que deverão estar em férias, porque eles vão ter que estar fora das suas atividades para poder viajar, eles vão ter que ter, normalmente tem seus comitês que ajudam os candidatos de forma que eles acordem esses debates, tem regras para isso, para que não vire algo que não seja exemplo para a comunidade. E certamente, se for possível, excelente, pode ser recomendado dentro da possibilidade. Ou seja, esse conselho só vai dizer para a comissão estas regras que foram colocadas e vai dizer para ele que a prazo que ele tem para entregar são 60 dias antes do dia 23. Eu tenho que fazer antes do dia 23 uma reunião do Conselho para formalizar legalmente o processo, com o compromisso do Conselho em fazer a indicação do primeiro da lista. Segundo, que o CUNE possa consultar a comunidade, e esse CUNE é eleito. Na grande maioria dos seus membros, e os outros são legalmente colocados, e tem vários conselheiros que já fizeram isso, já pediram através de e-mails, que pudessem vir sugestões. Cada conselheiro, dentro do seu ciclo de votantes que teve, faz a sua prática para que possa trazer aqui um sentimento mais formalizado, não só dele, mas daqueles que o elegeram. Portanto, representam a comunidade. E o que é dissonante, para mim, fica
indiferente, mas fica fora do que foi colocado na reunião, é a questão de haver uma comissão eleitoral. Veja, na realidade, a comissão é operacionalizadora, porque ela vai atender ao que esse conselho orientar, ela não vai decidir, justamente porque o regulamento não pode vir ao colegiado. Então, tanto essa que foi proposta por Heron ficar, como se aí nós mudarmos uma discussão como o ESE propôs, de ser um terço, acho que é uma proposta, né? De um terço, a mesma coisa vai acontecer. Ela não vai poder tomar decisões que não sejam as orientadoras que nós fizemos para lá e vamos fazer para essa situação. Então, a minha proposta é que nós façamos uma votação, até para que a gente tenha clareza no assunto, sem nenhum problema. Se nós mantemos a proposta da discussão feita na última reunião, mantendo todas as orientações, claro, a de 30 dias pode ser acrescentada sem problema, não incluindo, evidentemente, as que são dissonantes. Se ganhar dissonante, a gente para e conversa como é que vai fazer. Senão, não adianta discutir uma em função da outra. Ok? Ok? Então, eu vou abrir depois, vamos só fechar esse ciclo, depois a gente abre as questões, porque agora estamos entrando no Natal, acho que todos devem descansar com justa causa, devemos iniciar fevereiro certamente no mês de planejamento em que a comunidade vai estar discutindo esse processo, os candidatos devem aparecer naturalmente, se não apareceram já, né? E, consequentemente, março, abril, teremos tempo suficiente para fazer um processo bastante aberto e, se possível, com os debates pedidos, se possível, com o tempo colocado, sem nenhuma demonstração. E com o compromisso, se manter a outra desse presidente que não é mais candidato, e graças a Deus não pode ser mais candidato, foi uma honra, mas 8 anos já é o bastante, de fazer com que esse processo tenha o cuidado de ser realizado com toda a sua clareza, né, para que ele possa vir no mês de maio, enfim, quando o grupo que vai fazer o processo, para que nós só possamos eleger a lista tríplice. Lembre-se que eu também tenho que fazer nessa reunião, porque não pode ser que não tenha um candidato suficiente, aconteceu isso na última, uma solicitação à comunidade se alguém quer apresentar seu nome para fazer parte da lista tríplice. Né? Até teve uma solicitação de uma das candidatas que quis seu nome constado, foi constado, o conselho decidiu constar sem nenhum problema. O nosso compromisso é a cabeça. Né? O nosso compromisso é a cabeça. Então eu colocaria em votação, são 39 conselheiros. Só uma questão de esclarecimento, professor. É porque eu fiz uma proposta de um terço. Isso, mas se essa proposta do Heron não ganhar, nós vamos para a tua proposta e vamos rever todas as variáveis que vão orientar o processo. A gente vai ter que fazer toda a discussão, se a gente mantém, enfim. Tá. Eu gostaria só de oportunidade. Você está formalizando uma proposta. Isso, estou formalizando. Então. É que a proposta é o voto igualitário. Isso. Quando nós falamos no voto igualitário, a melhor expressão é um terço, um terço. A democracia não é a imposição da maioria, caso acontecesse o voto universal, que é a maioria dos estudantes, e nem da minoria sobre a maioria. O voto igualitário transforma os 3 segmentos com as mesmas condições de peso do voto. Está muito claro, Wesley. Essa é a proposta. Está muito claro. A proposta é, ou nós mantemos o que foi colocado, como na última situação, com esses indicadores acrescidos, o que não é contraditório aqui, desse documento que veio, ou nós discutimos aí questões que formalizem a tua proposta. É só Romano, depois Elza. Não, eu pedi a palavra porque eu peço encarecidamente que não se encaminhe dessa forma como o senhor propôs e já partir para a votação, porque é um assunto muito delicado e precisa ser repetido nesse colegiado. Eu vou deixar bem claro aqui que eu não sou candidato. Portanto, não estou aqui nessa reunião por oportunidade de legislar em causa própria, como alguns não são. Mas eu peço encarecidamente que os atos dessa universidade sejam educativos. Infelizmente, nós estamos exatamente no momento em que atos de outros poderes estão sendo tomados, mesmo que legalmente, mas imoralmente. E nós não podemos dar esse exemplo. Okay. Nós não podemos dar esse exemplo. Então eu peço encarecidamente que nós, antes de votar qualquer tipo de depois, não poder mais voltar à discussão, porque já foi tomada a decisão, não se usa o rolo compressor. Bom, eu vou só abrir Não se usa o rolo compressor, porque nós já estamos conhecendo esse modelo de rolo compressor há muitos anos e não tem dado certo. Tem ficado fissuras. Tem ficado ranço. Houveram reuniões para discutir sobre isso, eu não fui convidado. Podia ter sido convidado, eu não ia aceitar. Mas devia ter me convidado.
Porque foram convidados todos os diretores gerais para discutir isso. Fora daqui da universidade. Eu não fui convidado. Eu não ia aceitar. Seu tempo, mas não podia ter feito isso. Seu tempo, vou fazer uma última abertura. O conselho está sendo induzido a aprovar o que já foi aprovado. Pessoal, por favor, tempo de 3 minutos, fazer essa última entrada que teve os nomes que fecharam, então essa última, e depois fazer o encaminhamento. Elza, aí já fechou, assim. Elza, aí Antônio, Dallamole e fechando L. Professor, só para uma questão de esclarecimento, para que aqueles como eu, que não participaram do processo de 2012, possam entender. Foi dito que foi aprovado 80-20. Como é que foi encaminhada essa lista tríplice ao ministro, dizendo que a votação foi feita 80-20 ou 70-30? Só foi encaminhada a lista tríplice elaborada pelo Conselho Universitário. Tá. Esclarecer? Eu não terminei de falar. Eu gostaria que respeitasse a minha vez. Será respeitada, conselheira, por favor. Já tem seu tempo de 3 minutos. Pois é, só que fico me interrompendo e eu perco meu tempo. O seguinte, eu gostaria de saber se foi ao MEC a lista tríplice com a votação 80-20 e não houve pelo MEC alguma negativa de aceitar essa lista tríplice porque foi mudado o que estava no decreto, o que estava na legislação. Por que a gente não pode fazer hoje essa mudança pelo 1/3? E porque a lista tríplice vai para o MEC de qualquer forma. E da mesma forma que aquele que ganhar, se o MEC querer colocar o segundo ou terceiro colocado, nós não vamos aceitar. Porque nós elegemos, nós escolhemos aquele que está em primeiro lugar. Então, a gente vai respeitar isso e a gente quer que o MEC também respeite. Então, eu não estou vendo por que a gente agora está fora da legalidade se a gente fizer 1/3, se a gente já fez 80-20, que já estava fora também do que estava na legislação. É exatamente o que a gente vai encaminhar, Elza. Se porventura não ficar 80-20, a proposta que está sendo feita é 1/3. Aí nós vamos discutir a proposta com 1/3. Não muda nada de uma forma para outra. Tudo bem, professor. Assim como outros conselheiros se colocaram favorável a manter-se o que estava, a gente tem o direito de defender também 1/3. Tem. É isso que eu quero dizer. Então, tranquilo, mas vai a gente quer isso. O que está mudado é só o que está comparado dentro do que foi mandado é o item do 80-20 ou 1/3. O que ficar é o que vai. E no MEC só vai a lista tríplice votada aqui, sem essas distinções. Exatamente. Ok? Eu tenho só questões de ordem. Esclarecer, eu não vou dar mais que 30 segundos, gente, por favor. Tá bom. Estou por ver. Oi. Boa tarde a todos. Qual que é a proporção hoje dos segmentos na universidade? Proporção, eu tenho, acho que tenho 2.500 professores, um pouco mais, e 1.300 TAs. Mais ou menos hoje, diferente da federal, principalmente por causa do HC, o peso do TA vale mais que o peso do docente. Isso. No 80-20 fecharia mais ou menos. Veja, ele nivela servidor, nós não estamos discutindo categoria. Certo? Antônio. Boa tarde a todos. Senhor presidente, na verdade não é nem para pedir esclarecimento, porque eu até já ouvi os esclarecimentos que foram dados em relação a 2012, mas como não tive a oportunidade de participar daquela reunião, onde eu ainda não era conselheiro, para mim, no primeiro momento, o que vale seria aquilo que nós temos em nível de legislação. Até porque, quando nós falamos na administração pública, especialmente num conselho universitário, há que se prevalecer a legalidade. E sobre isso, a nossa procuradora esteve recentemente aqui e nos deixou muito claro que qualquer decisão que nós eventualmente tomemos, nós, conselho, tomemos, diferente daquilo que a lei nos propõe, ou seja, a 70 e 30 para as demais categorias, seria o arrepio da lei. Portanto, há a responsabilidade desse conselho e questionável perante a sociedade, onde qualquer cidadão, não necessariamente o cidadão desta comunidade, poderia requerer a impugnação de uma eventual eleição.
ou consulta, como nós estamos colocando, um processo legislativo. Então nós temos que levar em consideração que a nossa universidade, foi até colocado pelo professor Romano, há que se ter um processo educativo de consulta à comunidade, certo? Respeitando as 3 categorias. E o próprio presidente coloca para nós agora, uma informação que eu não sabia, que esta relação, teoricamente, equipara as 3 categorias. E quando a própria lei, toda lei tem uma inteligência por trás, e quando a própria lei traz 70 e 30, ela coloca o quê? Obviamente ela mede a relação nas instituições, certo? Que deve-se ter a relação docente, que sempre vai ser menor do que discente, e que teoricamente vai estar próximo da categoria dos técnicos administrativos. Então é legal nós falarmos em paridade, sem sombra de dúvida. Seria muito bom se nós tivéssemos uma legislação para isso e dissesse para nós 1/3, 1/3, 1/3. Gostaria que fosse assim, perfeito, mas não é. A lei diz para nós hoje 70-30. Então, para que nós, conselheiros, reflitamos sobre isso, a nossa universidade ela é o 6º orçamento do Estado do Paraná. Em número de população, se nós medirmos servidores técnicos administrativos e discentes, nós estamos aí na casa dos 35, nós fazemos parte dos municípios, teoricamente, com mais de 50 mil habitantes no Estado do Paraná. Sem levarmos em consideração a significância que ela tem nas respectivas regiões onde ela atua. Então, um processo dessa natureza, sem sombra de dúvida, tem que ser discutido, ponderado, à luz da legislação vigente, para que nós não tenhamos nenhum dissabor futuramente de sermos questionados e ter aquela situação de que quem ganha eventualmente não leva. Nesse sentido, então, após essas colocações, eu sou obrigado a colocar uma posição... Obrigado não. Coloco, porque na minha vontade seria 1/3, 1/3, 1/3, mas eu tenho que colocar uma posição de acordo com a lei dos 70-30, se a presidência me permite, como opção, já que, pela ponderação, as categorias estão equalizadas. É uma proposta, então. Tá, só Éden para encerrar. Dalla Molla, depois Éden, para encerrar o Pilate. 5. Boa tarde a todos. Sou o conselheiro Dalla Molla, quem não me conhece ainda, né? Estava em 2012, presenciei o movimento, e quero lembrar a todos que este conselho não pode fazer consulta prévia, a não ser 70-30. O que foi acordado em 2012, este conselho não faria consulta prévia. A única coisa que esse conselho pode fazer é considerar uma consulta prévia feita por outra entidade. Nesse caso, esse conselho não pode indicar os membros de quem vai operacionalizar a consulta prévia. Não pode indicar como será feita. Tem apenas avaliar o resultado e considerar na elaboração da lista tríplice. Não podemos tomar outro compromisso. A única coisa que nós podemos fazer e hoje é tomar a decisão de autorizar uma consulta prévia feita por outra entidade e cujo resultado será considerado na elaboração da lista tríplice. Nós não podemos aqui falar em 80-20 ou em 70-30. O que houve em 2012 foi um acordo entre as entidades que estavam presentes e representadas, e se faria essa consulta por uma entidade externa na base dos 80-20, e o conselho aceitava considerar esta consulta. Então, se nós hoje aceitamos considerar uma consulta, se ela vai ser feita, eu gostei da carta e diz que a comissão eleitoral, e não é eleitoral, a comissão de consulta, deverá ser composta de forma paritária em assembleia comunitária, com 1/3 dos membros compostos por categoria da universidade. E aí a minha proposta é que cada categoria indique os seus membros e esses membros então componham a comissão e vá fazer essa consulta prévia. Vai ter 30 membros, vai ter 12 membros, se tem 30, cada um dos 3 indica 10. Se tem 60, cada um dos 3 indica 20. E se promove, então, através dessa entidade externa, a consulta. Nós aí não podemos assumir mais do que o compromisso de considerar o resultado da consulta e faremos uma reunião fechada para fazer a eleição da lista tríplice, na qual será lido o resultado dessa consulta e será, então, considerado para a elaboração da lista tríplice. Aí fica de forma legal. Não foi
conselho e disse que o peso era X ou Y. Não foi o conselho e nomeou a missão. O conselho não se envolveu na elaboração, apenas recebeu o resultado, analisou o resultado e o considerou. Obrigado. Para finalizar, Eden Pilate, e aí eu vou fazer encaminhamento. Alô? Bom, boa tarde a todos. Bom, eu gostaria de colocar alguns pontos aqui até para resgatar um pouquinho o histórico aí. A eleição é bom e de 4 em 4 anos é um momento muito esperado para todos nós, porque isso permite a gente refletir a própria universidade. Eu queria tranquilizar os conselheiros que chegaram agora, esse é o nosso 7º processo, certo? E todos os processos foi de um sucesso absoluto, falo sério para vocês. Nós não temos absolutamente nada que possa denegrir a imagem da universidade. Certo? Eu tive a oportunidade de participar de 2, e já estou dizendo que eu não sou candidato também, então eu posso falar de forma isenta aqui. Eu entendo posições que são contrárias, mas eu posso dizer que o processo evoluiu e muito mesmo. Só lembrando que até alguns anos atrás a legislação, como falou, Antônio, ela era colocada, por isso o processo vinha todo dentro do Conselho. Esse era um processo tradicional aqui dentro. Acho que a partir de 2012 essa forma foi revista, certo? Acho que tivemos um ganho nas várias reuniões que eu tive no campus Curitiba, especialmente junto aos técnicos administrativos. Eu acho que nós ganhamos o conceito de servidor da universidade. Certo? Eu acho que os 80% reflete exatamente o pertencimento como servidor, não como categoria, certo? De professor ou de técnico, certo? Como ambos contribuem de forma igualitária para essa instituição, certo? Eu acho que isso é um processo que foi um ganho absoluto. Acho a comissão um processo, falando sério, vocês, operacional, extremamente operacional, certo? De executar as diretrizes definidas aqui para esse conselho, certo? Em 6 outras eleições, esse processo correu tranquilamente, mas tranquilamente, pode dizer vocês, vou tranquilizar todos os conselheiros aqui dentro, certo? Posições contrárias eu entendo perfeitamente até por que os discursos vêm, certo? Então eu quero colocar exatamente isso. Quero dizer que nos institutos federais foram feitas essa legislação, e eu participei dessa legislação em Brasília, por uma questão que havia vícios dentro do próprio processo do ponto de vista jurídico, certo? E quando foi feito um terço, a comissão é eleita nos institutos, e nada disso garante, até porque o Instituto Federal do Paraná está sob júdice, concorda? E foi a comissão eleita, certo? Então o que eu poderia dizer a vocês é assim, assuma as regras, os requisitos do processo aqui dentro do Conselho, delegue a uma comissão executiva que operacionalize esse processo com a maior tranquilidade possível e efetivamente, certo? Saia daí sim uma campanha com 30 dias da forma como vocês entendem, certo? Mas defendo perfeitamente o que chama a palavra servidor da UTF-PR. E em todas as conversas que eu tive no campus Curitiba, certo? Eu frequento muito o campus Curitiba, eu sou do campus Curitiba, certo? Isso foi um ganho em vários setores. Então eu queria reiterar a vocês, primeiro, a tranquilidade da gente discutir requisito por requisito, sem nenhuma dificuldade, fazer um documento orientador para a comissão e cumpra-se. Certo? Solte os candidatos, vamos discutir e sonhar e continuar crescendo essa universidade. Certo? Quem está aqui há muitos anos é testemunha disso. Então, presidente, vejo com muita tranquilidade, entendo posições contrárias, respeito, mas pode dizer a todos os conselheiros, nós temos um processo extremamente consolidado, tranquilo, e eu não tenho a dúvida que esse novo processo vai levar nós ainda num caminho melhor. Não tenho dúvida alguma, presidente. Muito obrigado. Para encerrar, Pilate. Senhor presidente, senhores conselheiros, na verdade, eu quero me permitir resgatar um pouco do que aconteceu no último processo, que eu acho que é importante para esclarecer, e muitos dos conselheiros que estão aqui hoje não estavam presentes naquele momento. Eu diria que a reunião que decidiu o processo anterior foi uma reunião histórica. Pelo menos eu, nos vários anos que estou no Conselho, eu nunca vi uma mobilização tamanha como aconteceu naquela reunião. Cerca de 200 ou 300 servidores estavam na frente desse Conselho. Houve uma manifestação e naquela oportunidade a nossa procuradora fez uma manifestação e fez uma manifestação mais longa do que fez hoje, que foi importante no sentido de esclarecer. A questão inicial que se colocava ali era, nós tínhamos duas opções. Ou nós mudaríamos os pesos, e a posição da procuradora era uma só. Mudou, e aí na linha do que o conselheiro Antônio colocou, se o Conselho adotar qualquer peso diferente de 70% para o voto dos professores, não pode ser feito aqui de uma maneira legal.
Essa foi a posição. E ela colocou em detalhes como que poderia ser feito um processo que tivesse a legalidade. E ela sugeriu que a única possibilidade seria designar para um órgão externo uma consulta. E claro, foi esse conselho que estabeleceu o peso, e a discussão naquele momento foi o que era mais justo. E aí, na linha do que alguns conselheiros já falaram, eu entendo que foi um avanço histórico, o 80%, que naquele momento, quando se discutiu, se fosse 70%, o voto do técnico administrativo e do aluno teria um valor muito pequeno. Aquela reunião, o peso do voto, que era antes de 10% do aluno, subiu para 20%. E passou-se, como o professor Eden falou, a ter um conceito de servidor. E hoje o voto de um técnico administrativo e de um servidor vale exatamente a mesma coisa. A pergunta que foi feita há pouco, hoje adotando um terço, quer dizer o seguinte: o voto de um técnico administrativo passará a valer o voto de 2, qualquer coisinha de professor. Outra discussão que teve na época foi do segundo turno, e o argumento utilizado foi: precisa ter representatividade e a maioria. Historicamente, os alunos nunca votaram mais que 25%. Essa maioria dos 50% naquele momento foi comentado que era absolutamente impossível e morreu. E aí, o Conselho assumiu que queria sim um peso igual e ter o voto do servidor, que eu entendo uma conquista, e designou uma comissão. Essa comissão fez uma consulta, e aí o processo que aconteceu aqui não foi uma reunião fechada, como foi colocado. Não teve o Conselho Universitário discutindo absolutamente nada do regulamento, ele simplesmente estabeleceu o que queria para a consulta e delegou. E aí a votação que aconteceu, e foi legal, e a procuradora deixou muito claro que se fizesse qualquer coisa diferente, não teria valor. Nós tivemos eleição sim, e a eleição foi com os nomes que foram apresentados ao Conselho Universitário. Em primeira votação, com os votos, com 100% teve o voto do professor Cantarelli. Foi para a segunda votação, 100% foram para o professor Schiffler, respeitando a ordem que teve. E teve uma situação que apareceram 2 nomes que não participaram. Só um segundinho que eu já termino. E aí foi votado, e foi uma lista, inclusive com em vez de 4 que apareceram, com 3, seguindo exatamente a votação. Então a lista que foi entregue e a votação que aconteceu foi dentro do COUNE, a eleição para reitor foi dentro do COUNE, com o compromisso de respeitar aquilo que a comunidade fez, dando o peso de 80%. Foi isso que aconteceu no processo anterior. Ok, pessoal. Pelos encaminhamentos, a posição é bastante simples. Nós temos a forma da proposta de 2012, com os encaminhamentos acrescida da possibilidade da análise dos 30 dias, mas a inclusão de debate nos 13 campos, depende do cronograma, evidentemente só, mas a recomendação, ou, se essa não ganhar, eu tenho a proposta de um terço, e ainda do 70-30, que aí vai ter que ter outra votação de encaminhamento. Não, acho que elas não são juntas. Ou seja, a partir do momento que a de 2012 não permaneça, como foi solicitado, eu vou discutir aí a proposta do Wesley com a proposta do Antônio. Se é um terço, ou é pelo 70-30. Muda toda a história. Tanto num terço, como no 70-30. Certamente nós temos aí uma mudança daquilo que a gente concordou. Então, primeiro aquela proposta que a comunidade já absorveu, porque é óbvio que, por exemplo, o 70-30 é uma característica, né, diferente, e que certamente os técnicos administrativos vão questionar, ou podem questionar, enfim, mas dentro da explanação do conselheiro Antônio é uma proposta legítima também dentro do processo. Lembrando apenas, Antônio, que qualquer proposta, e não ocorreu, qualquer proposta diferente do que for, efetivamente, se tiver que ter qualquer ação, como esse conselho já teve, ela vai ter que ser feito um novo processo dentro do que vier. Espero que não, espero que a comunidade continue fazendo normalmente, como disse o professor Edinho, o processo, tenhamos um reitor A, B ou C, e a transição possa ser formalizada com a base da consulta, da reunião nossa do mês de maio, não sei que data, enfim, onde nós faremos exatamente o que o conselheiro Pilate colocou. Vamos respeitar aquilo que a comunidade colocou, né, para poder mandar a Brasília. Agora, é aquilo que nós
discutimos como favorável. Então, eu gostaria de encaminhar os conselheiros. Professor Romano, já encerrei as inscrições, agora eu queria encaminhar depois. Qual? Essa discussão de proporção, isso é discutido na montagem do colegiado. Esse colegiado tem a proporção de 70-30 justamente para que todas as decisões do colegiado sejam legais. Sim. O que nós estamos discutindo hoje não é alterar essa proporção, como o professor Antônio comentou corretamente. O que nós estamos discutindo é que este colegiado vai validar nomes que venham feitas por outra consulta. Isto é, ou nós tomamos a posição, este colegiado, definido e montado na proporção 70-30, recebe nomes de candidatos a reitor, e nós definimos o nome, ou nós delegamos ou renunciamos dessa prerrogativa nossa, e dizemos, alguém faz a consulta e nos encaminha o nome, e nós validamos esse nome. Isso. É isso que nós estamos discutindo. Então não cabe a nós discutirmos qualquer outra proporção. Não cabe a nós Veja, nós não estamos discutindo isso, Romano. Todos nós temos cientes que a proporção 70-30 é desse colegiado, como afirmou na última posição, que será discutida aqui. Isso. Se nós afirmamos o nome, não. Agora, qualquer outra coisa é operacionalidade. Qualquer outra proporção não existe. Exato. Tanto que por isso que não está registrado. Nós não precisamos discutir proporção aqui. Não, nós não estamos discutindo. O que nós estamos discutindo é, ou nós assumimos a nossa atribuição de eleger o reitor, ou nós assumimos a posição de validar nomes que venham de outro tipo de consulta. Esse conselho validou a proporção 80-20, inclusive votando com terço, um terço, um terço. Eu só estou colocando novamente para que esse conselho referende, e vieram inclusive, não veio nem naquela reunião, nós nem discutimos o 70-30. Hoje já tem a proposta de voltar ao 70-30. Bem claro. Agora, vamos por eliminação. Se essa proposta não for validada, ou é um terço, um terço, um terço, né, que eu, em princípio, imaginei que seria a única, ou veja, nós estamos voltando o que 2012 nós fizemos. Discutir o 70-30. Eu gostaria de encaminhar, conselheiro. Diga. Só por questão de ordem, o conselheiro Romano, nisso tem razão. Ele está dizendo o seguinte, ou nós vamos fazer a eleição, e é lei, e aí pega o 70-30, e aí o Conselho Universitário vai fazer todo o processo, ou nós vamos manter aquilo que nós fizemos em algum momento, só que aí são duas situações, aí nós aceitamos. Se nós fizermos o que nós já fizemos, deu tudo encaminhado, questão de ordem, nós estamos dizendo no Conselho que nós queremos manter o que nós fizemos. Se nós não quisermos fazer isso, esse Conselho vai dizer se vai querer fazer o 70-30, um terço, um terço, um terço. Vai mudar o contexto. Vamos ter que voltar a parar e fazer a discussão. Porque veio diferente de 2008, nós ficamos um tempão aqui, acatamos a manifesto de 80-20, fizemos o processo como foi feito. O que nós estamos colocando nós repetimos o que nós fizemos, os encaminhamentos, aquela proporção. Sim. Ganhou? É sim. Não ganhou? Então, aquela cai fora, vamos discutir o que vai entrar. Porque, veja, discutir o 70-30, um terço, um terço, um terço, muda a questão do que foi discutido no 80-20. Ok? Então, por favor, me permitam o encaminhamento. São 39 conselheiros. Aqueles conselheiros que forem favoráveis à manutenção acrescida só da recomendação da possibilidade no cronograma de 30 dias e debate em todos os campos, permaneçam como estão. Contrários, não precisa ser contrário ao Wesley ou ao Antônio, contrários. Ou seja, quem for contrário, consequentemente, se ganhar o contrário, eu vou discutir daí Wesley e Antônio. Então permaneçam como estão. Só uma questão de ordem, professor. Você citou 2 pontos só da carta, mas a carta ela faz outras referências. Os outros 2 são contraditórios. É justamente a comissão que é diferente do que foi feito em 2008 e é a questão... Não, e a consideração de segundo turno, caso tenha muitos candidatos. Eu posso até fazer o seguinte. E os debates organizados... Turno e discutir. Segundo turno não tinha no primeiro, concordo? Então, se votar pela questão da primeira, não tem segundo turno. Senão, eu vou ter que discutir todos esses pontos no teu um terço, um terço, um terço e no teu do Antônio. Ok? Agora eu vou encaminhar, conselheiro. Agora tem que encaminhar. Isso. Então, está feita a pergunta do Romano. Mantemos 2012
ou muda? Favoráveis, permaneçam Questão como de ordem, estão. presidente, questão de ordem. É porque você citou alguns pontos aqui a ser considerados, 30 dias e tudo mais, agora retroagiu. Você disse que é para votar como... Veja, esses pontos a comissão pode fazer. Não tem 30 dias, a gente recomendar de 30 dias, a comissão vai ter que ver o tempo que tem para ver se isso é possível ou não. Debate em todos os campos, vai depender do prazo. Agora, questões que mudam a estrutura do processo, vai ter que discutir mais. Segundo turno muda a questão do que foi colocado. Então, eu só quero votar o que você permanece lá. Você permaneceu lá, esses pontos já não tenho como discutir. Se não mudar, eu tenho que discutir a sua proposta dele e o que entra disso aqui. Se é um terço, porque daí não tem mais nada para lá. Já não é um turno, vou ter que discutir se na tua proposta é um turno, 2 turnos ou não, e vou comparando. Ok? Pessoal, por favor. Não dá para votar isso desta forma, gente. Como não? Qual que é a dúvida? A dúvida é o seguinte, tem vários pontos que estão em aberto. Primeiro, a gente vai votar o percentual 80-20 é uma coisa. Não, gente. A oposição da omissão é outra coisa. Se permanece o de 2012, é dizer, enfim, é tudo igual. Isso, nós estamos votando a pergunta do Romulo. É isso, conselheiro. Não podemos votar dessa forma. Eu acho que ela está bem clara. Qual é a melhor forma de composição dessa omissão e vai elaborar essa consulta? Conselheiro, eu estou colocando o seguinte, se o senhor acha que não é a melhor forma, né, está contra a proposta original, vota. E aí ganhou, nós discutimos qual é a forma, que está aqui encaminhada, é isso que eu estou dizendo. O segundo turno está aqui encaminhado. Qualquer proposta, tanto do Antônio, que está na legalidade, vai ter que discutir a questão do segundo turno. Nós não abrimos discussão sobre a forma de composição. Pessoal, eu estou colocando... Não falamos nada sobre isso e vamos votar se permanece ou não. Nós discutimos isso e foi feito o processo, gente. Foi feito o processo. Professor Edin, só para encerrar, gente. Foi. Não, mas é isso mesmo, nós estamos falando, entende? A minha posição, se eu votar a favor desse documento, eu estou dizendo que é um turno. Eu estou me posicionando, sim. É isso que eu estou fazendo. Estou falando isso, é normal. Qual o problema disso? Eu não consigo entender. Se não é a tua vontade, eu sinto muito. Mas é a minha opinião. A questão de vontade, deixa eu falar. Não foi discutido sobre a omissão. Eu sei, por favor. Pessoal, a comissão, ela está em encaminhamento dela. Eu estou encerrando, gente. Porque senão... Veja, eu tenho que dar um encaminhamento. Porque senão vai abrir um debate. Diga, só para encerrar, Nancy, por favor. Falaram e eu não tive a oportunidade. Por favor. Não, a proposta é que se divida em pontos. Nossas polêmicas são pontuais. A questão, por exemplo, de 30 dias me parece que não tem muita divergência, mas aqui... Mas nós temos, existe divergência em relação, por exemplo, um terço, 80-20. Eu gostaria de apresentar uma proposta diferente, se mudar o 80-20, porque esse 80-20 foi fruto de uma discussão muito ampla, e um terço não é muito consenso, ele gera algumas distorções, mas a gente pode, por exemplo, apresentar 1/3, 2/3, mantendo a igualdade entre técnicos e professores e ampliando a participação dos discentes. É preservar a possibilidade em que cada um dos pontos a gente possa apresentar as mudanças e tentar gerar um consenso para que a gente não saia daqui com a sensação de que a minha proposta, pelo menos, teve a oportunidade de perder aqui na votação. Tá, eu acho que no mínimo isso. Então, só me desculpem do seguinte, a minha interpretação, porque isso já foi feito outras vezes, até por uma questão... de se possibilitar, caso haja mudança, da gente discutir um pouco mais, é que se a primeira proposta, que tem toda essa linha, e que já foi feita e aprovada por esse colegiado, ganhar, elimina os processos. A sua proposta, ou a do, sei lá, foi derrotada em função do que foi encaminhado lá. Senão, né, eu não teria o porquê votar item a item, porque já foi votada essas situações. Quer dizer, ela elimina esse procedimento. Questão de ordem, presidente. Sim. Só para encaminhamento aí, eu acredito que a forma que está se dando encaminhamento, ela pode estar gerando alguma insegurança na forma de que os conselheiros possam efetuar a votação. Eu sinto essa insegurança, no sentido de que são 2 pontos que eu acho que tem que ser averiguados aqui. Uma é a questão da paridade e proporcionalidade, que é o quê? 80-20, 70-30 ou 1/3, 1/3. A gente tem que decidir isso
e posteriormente ir para o ponto dessa carta aqui. Penso eu nessa forma de encaminhamento. Lógico, uma questão de... Se vocês quiserem, se não tiver claro para vocês esse encaminhamento, aí eu pergunto pro proponente, Heron, é o seguinte: não há nenhum problema, são 2 pontos que estão diferentes e foram votados. Se é 80-20 se mantém, ou se é 1/3, 1/3, 1/3. Ou agora surgiu um fato novo, se é 70-30. Segundo, se a comissão é feita de um jeito ou é feita como foi designada em 2012. Se quiserem votar em separado, sem problema. Dá para votar em separado. Só que como ela é eliminatória, eu entendo que ela seria já. Mas se quiserem votar, conselheiro. Não, a proposta é muito simples. É repetir o que foi feito em 2012. Acabou. Isso aí significa dizer a paridade 80-20. Como podemos fazer esta votação que foi o encaminhamento que foi feita, e depois podemos até ir na carta. Isso. Aquilo que não for conflitante com o que foi aprovado, a gente discute. Os 5 itens, pode ser, não vejo nenhum problema. Vamos fazer esse encaminhamento então? Pessoal, aqueles que forem favoráveis, pois não, Tato? Não, é que nós não estávamos lá no Conselho, então exatamente. Eu não sei exatamente como é que era a composição, por exemplo, da Comissão Eleitoral. Só tinha essa situação. A proposta, os 2 pontos conflitantes a proposta da composição passou de 70-30 para 80-20, e o Conselho delegou ao reitor nomear uma comissão com a indicação dos 3 segmentos, que eu vou pedir para os sindicatos, os alunos, para poder fazer a comissão eleitoral geral e com participação de todos os campos que foram chamadas subcomissões, porque ela é operacional. Tem que ter uma comissão também nos campos para poder fazer isso. Só uma consideração, por exemplo, por favor. E o voto é normalizado sobre o total de... Por exemplo, se soma o total de votos dos professores e TAs e divide pelo total? Não, é o voto normal. Não, cada um vale absoluto. Aquela proporção absoluta. É absoluto? Isso. Depois pesado. Exatamente. Pessoal, eu vou encaminhar, senão a gente só não sai daqui. Pois não havia segundo turno também, não houve o segundo turno. Tudo bem, mas eu estou dizendo a tua proposta, e depois nós vamos item aí, tem aqui, aquele que diverge. Eu entendo que votando aquela situação, nós resolvemos, mas não tem problema. Tem itens aqui que a gente pode discutir, sem problema. Então, favoráveis à proposta do professor Heron, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Por favor, dá para contar? Abstenções. Então foram 27 votos a favor, 11 contrários, os 39 presentes. Não contou com a presidência, né? Tudo bem. Então, aprovada a situação anterior, vamos à primeira descrição da lista que foi encaminhada. Período de campanha eleitoral de 30 dias. Eu acho que já até está para votar, se vocês quiserem. Porque acho que não há uma limitação legal, mas uma limitação de prazo. Agora, eu vejo arriscado qualquer coisa a mais do que isso. Até porque a pessoa que vai se licenciar, ela tem direito a 30 dias de férias e não mais do que isso. Né? Então, eu recomendo, coloco como situação de votarmos aqui se recomendamos os 30 dias. Ok? Conselheiros favoráveis, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então, inclusão da sugestão de 30 dias. Pelo menos 30. Né? Porque já está votado, mas... Pelo menos 30. O que foi debatido nas entidades é que haja no regulamento a ser elaborado o tempo entre a inscrição do candidato e a eleição seja significativo, para que possam ser percorridos todos os campos. Isso. No tempo, se os senhores 30 dias para 13 campos é difícil. Se os senhores que viajam sabem que nós temos 13 campos, para poder estar no campo, evidentemente fazer uma campanha, minimamente bater as costas das pessoas e fazer um debate, ele tem que ficar 1 dia e meio, fora o deslocamento. Isso aí, 10 campos já dá 15 dias, mais 3 campos, então é bastante puxado o processo, mas está a recomendação, sem nenhum problema.
sei, mas o pessoal quer votar, quer colocar, não vejo problema nenhum. Tá? Agora, o que for contrário à posição do Heron vai ter que ter um voto. Vamos para outro mais simples. O item agora... O item 4. O item 1 passou. O item 4. Promover debates entre os candidaturas. Diga. Questão de ordem, professor. Pois não. Você quer ir numericamente? Eu queria que fosse lido toda a proposta. Não, vou ler toda. Eu estou indo para aqueles que a gente já tinha consensuado, mais ou menos. Por exemplo, 30 dias a gente já tinha mais... Eu vi pela fala que seriam todos a favor, debates todos a favor, e os outros são conflitantes com o processo. Vai ter que ter... Exatamente. Tá ok? Só questão de esclarecimento? Esclarecimento. Diga. Boa tarde a todos. Só um pouquinho, Jefferson. Primeiro, conselheiro Guizo. Quando da elaboração desse documento, apenas por curiosidade, eu gostaria de saber qual foi a proporção de participação dos campos. Então, por exemplo, eu sou do campus Apucarana. Quantos discentes tinha do campus Apucarana para fazer parte disso aqui? Eu queria saber se vocês pudessem responder. Por exemplo, dos professores, quem representou os professores? Veio só o representante do sindicato? Porque quando esta carta foi apresentada via meio eletrônico no meu campus, houve 2 manifestações dos professores positivas e inúmeros e-mails que eu recebi rechaçando isso aqui. Então acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para saber aí qual é a proporção que teve de participação efetiva dos representantes de todos os campos, enquanto, ou se foi apenas, né, curiosidade, tá? Não estou dizendo, menosprezando de forma alguma, ou se é um documento que foi elaborado a partir do ponto de vista do grupo de liderança. Bom, eu vou tentar, me ajudem quem esteve na reunião, mas pelas falas que eu tive da participação, acho que é uma situação normal de ser convocada, enfim, participaram, mas acho que foram pessoas, além do sindicato que esteve presente, pessoas, na sua grande maioria, do campus Curitiba, pelo que me falaram. A carta saiu a partir de um movimento feito pelos discentes. Pelos discentes, e são entidades representativas. Lembrando só, desculpe, só interromper. O sindicato dos docentes acabou convidando as representações sindicais dos outros campos. Nós tivemos representação de Pato Branco, acho que Apucarana, mas não foram representativos de todos, mas mesmo assim houve o convite para que isso, houve o convite, mas obviamente pela logística. A iniciativa foi dos docentes. E lembro a vocês também que nós até apoiamos, até financeiramente, houve o evento que eu disse nós orientamos o que eles têm que fazer para ter a legalidade de participação, direito a voto, incentivamos que fizessem, e o coordenador geral não é a pessoa que assina, é de Curitiba. A pessoa que é a coordenadora geral é de Campo Mourão, é o Rodrigo, se não me engano. E, consequentemente, como eu disse, foi uma iniciativa aqui dos discentes Curitibas, que foi feito os convites que vieram, mas eminentemente pela logística, certamente a grande maioria de Curitiba. Jefferson. 2 questões, na verdade, uma respondendo ao meu conselheiro. Não cabe a nós questionar a assinatura do documento, né? A partir do momento que tem a assinatura lá, cada representante tem que questionar o seu sindicato e tal, né? Então existe o documento, tá? E a outra questão inicial era, eu entendi que o que foi votado antes, 80-20, é o peso do voto. Isso. A composição da comissão lá, o item 2, vai ser discutido agora. Então. Tá. Ok? Ok. Bom, estou indo para o outro que jogo mais consensuado, né, que é a questão da possibilidade de fazermos uma agenda em que haja debate em todos os campos. Até porque, se não houver, vai ter que ser consensuado, porque, como eu disse, o campus mais novo tem o mesmo direito a assistir um debate que o campo mais antigo. Então, são 13 campos. Tá? Aqueles que concordarem, essa vontade, essa sugestão, dando possibilidades de logísticas, que permaneçam como estão, que são favoráveis aos debates nos 13 campos. Os contrários a esses debates se manifestem. 1. Abstenções. Então, também aprovado. Vamos para o item, voltar agora ao item 2. A comissão eleitoral deverá ser composta de forma paritária em assembleia comunitária, com 1/3 dos membros compostos por cada categoria da universidade. Esta é diferente da que foi votada. O que foi votado?
para que o processo operacional fosse feito, o reitor solicitou aos 3 segmentos indicações de representatividade para compor a comissão central, que vai da mesma forma organizar a comissão de cada campus. São 2 situações diferentes, ok? Quem vota pela primeira manutenção de 2012, permaneça como está. Contrários, portanto, a essa número 2, se manifestam. Pessoal, a primeira proposta que foi aprovada, que é a indicação pelo reitor, mas com a manutenção dos 3 segmentos, TAs, docentes e alunos, para fazer a operacionalidade. Tá? Operacionalidade. Se ficarem como estão, estarão votando nesta. Se votarem pela 2, estarão votando pelo documento. Aí eu não sei nem como vai ser feito, vamos ter que discutir, vai ser... Ok? Pois não, dúvida? Só esclarecendo, qual era a proporção dessa comissão em 2012? De cabeça não estou lembrado, mas o que nós podemos fazer é indicar 1, 2, cada segmento. Não era paritária. Paritária, vamos dizer, se é paritária, 2 docentes, 2 TAs, 2 alunos, né? Mas ela era operacional, não foi solicitado nada nesse sentido, foi colocado e deixa eu aqui dizer, não é um serviço fácil, foi feito com muita responsabilidade, né, e com muita dedicação por todos aqueles que fizeram. Bom, aqueles que são favoráveis à manutenção da primeira indicação pelo reitor com participação dos segmentos, permaneçam como estão. Os que votam na 2, outro processo, se manifestem. Conta. Quanto? Ok? Quanto? Manteve então da primeira. Item 3, segundo turno. Nós não tivemos o segundo turno na primeira eleição. Como nunca tivemos segundo turno, em todas as... Nunca teve. Então, aqueles que foram favoráveis à manutenção de como estava um turno, permaneçam como estão. Contrários, portanto, favoráveis ao segundo turno, se manifestem. Qual? É que em todas as demais eleições que nós tivemos, desde o começo, teve 2 candidatos. Sim. Agora, não é só o segundo turno. Porque... Pessoal, só a questão de encaminhamento. Se forem favoráveis a não ter só um turno, como foi a primeira do conselheiro Lairon que propôs, permaneçam como estão. Contrários, com segundo turno, em votação, conselheiro. Pessoal, em votação, favoráveis permaneçam como estão. Contrários para o segundo turno, se manifestem. Favoráveis que estão favoráveis para o segundo turno, se manifestem. 6, 7. Venceu. Um turno. E por último, aí me permitam uma colocação. Antes do CUNE tomar qualquer decisão a respeito do processo, deve estabelecer diálogo com as entidades e com a comunidade universitária da forma a garantir o processo. Nós já estamos mais do que eleitos aqui para manter esse processo como conselheiros. Evidentemente, acho que, inclusive, durante os meses de fevereiro, março, abril, acho que não vai poder passar de abril essa eleição, você considerar os 60 dias, senão tem o receio da eleição da lista tríplice, tempo suficiente para que nós possamos fazer, e ainda se forem viabilizados os debates, mais tempo para a discussão, para os conselheiros se manifestarem. Então, o que são... Não sei como votar isso aí. Questão de ordem, professor. É que assim, você colocou o seu ponto de vista e, assim, com todo respeito, o professor não participou do processo de discussão. Sim. Então, o sentido do diálogo aqui é um consenso que a gente queria traçar junto com o Conselho Universitário, inclusive numa oportunidade dos representantes da entidade no dia da reunião vir colocar suas considerações, ou mesmo recebendo essa proposta de regulamentação anterior a chegar ao COUNE, para que possa. A gente viu que não foi aprovada aqui a proporcionalidade dos representantes. Então, muito provavelmente, a gente vai ter poucos representantes das entidades que representam os 3 segmentos nessa comissão. Então, a ideia desse estabelecimento de diálogo é que oportunize esses espaços de consulta às entidades representantes. É nesse sentido. Ok. Conselheiro Romano, estou encerrando.
Nesse sentido também, a principal motivação de ter esse item é que, infelizmente, os estudantes ainda não conseguiram se organizar para terem o seu assento nesse conselho. Finalmente, graças a Deus, há menos de um mês e pouco atrás, foi conseguido montar a estrutura do DCE da universidade e estão se montando agora os DCEs de cada campus e a documentação para que eles possam ter acesso nesse colegiado. Então, nesta reunião, agora, que estamos decidindo os próximos 4 anos da universidade, um dos segmentos significativos, nossa finalidade principal com a sociedade, não está presente. Então, eles pediram que fizesse de outra forma a possibilidade de participar desse processo. Veja, eu até conversei com o presidente, e você sabe como é que foi o processo na última, né? Eu chamei os alunos para que eles se articulassem, que estivessem presentes, fizeram o processo, mas e como a gente não pode intervir enquanto instituição, porque a legislação deles é própria, eles não conseguiram se acertar. Houve algum problema entre grupos e eles não formalizaram o processo, não puderam fazer o registro em cartório, não acertaram o estatuto. Houve uma discussão muito grande, o que foi ruim. Eu fui presidente do Conselho de Ensino durante 8 anos com participação de aluno. Com participação de aluno, é tranquilo, é muito bom. Então, o que nós recomendamos dessa vez, que eles fizessem tudo direitinho, que chamassem todos os 13 campos, que vissem a legislação e a hora que mandassem para fazer todo o processo legal, que não houvesse nenhum procedimento. Porque a hora que estiver pronto mandar, eu só mando para a LESE verifica os documentos e toma posse. E é saudável que tenha. Agora, eles têm que ter minimamente uma organização, porque eu não posso colocar conselheiros aqui com direito a voto sem tomar o cuidado para poder fazer esse processo. Então, feitas essas considerações, passo as comunicações dos conselheiros. O conselheiro Della Mole. Boa tarde a todos, novamente. Hoje, Vossa Excelência nos comunicou do acontecimento em Cornélio Procópio. Algo está há quase 1 ano rodando. Este conselho tem, por finalidade e princípio, zelar pelo bom andamento e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos dentro dessa instituição. Eu acredito que a comunicação deveria ter vindo mais cedo, antes tarde do que nunca, mas gostaria de solicitar a Vossa Excelência uma recomendação para a equipe de auditoria, visto que em anos se passou a auditoria interna e não se pegou se era uma vírgula do que estava acontecendo. Creio que os procedimentos de auditoria precisam ser revisados, porque este conselho não pode ser pego de surpresa com a CGU nas costas da universidade por coisas que vêm acontecendo há anos, sem que a nossa auditoria interna tenha sequer notado um desvio aqui ou ali. As prestações de conta que chegam para nós no final do ano são bastante complexas, nós não temos o conhecimento necessário e nem acesso aos documentos para verificar se aquilo realmente condiz com a realidade. Então, encarecidamente, para que a nossa instituição não vire página de jornal, né, e se faça uma revisão dos procedimentos de auditoria interna e se dê valor a este conselho, e não pode passar a tomar conhecimento pela mídia externa do que acontece aqui dentro. Obrigado. Só ressaltando e reafirmando, eu não posso fazer qualquer julgamento antes do ato ser escrito. Eu não posso fazer qualquer pré-julgamento nem da pessoa que foi mais diretamente envolvida, enquanto eu não tiver um documento oficial. A partir do momento que ele veio, foi tomada todas as providências. Mas certamente nós estamos discutindo sim mudanças, porque a instituição hoje é uma das maiores do país e é uma gestão multicamp com descentralização, de outra forma não poderia haver a gestão. Isso está acontecendo em todo o país e acho que todo o cuidado, toda a transparência, né, tanto que nossos relatórios dos últimos 4 anos do CET que eu estou foram aprovados sem necessidade de auditoria, desse ano de novo também, né, ou seja, todas as contas aprovadas sem precisar vir, como quase todas as universidades vêm, mas é um processo, qualquer processo é passível de reavaliação de processos, reavaliação de normas, porque certamente a gente a gente acima de tudo zela pelo nome da instituição. Mas, como eu disse, Estado de Direito contraditório. Vamos primeiro ter muita calma para saber exatamente o que nós estamos acusando.
né, o que está vindo. Né? Por enquanto eu não tenho essa formalização. Conselheira Elza? Só terminar. Eu estou falando de dar ciência, Sim. não de julgar ninguém. Agora, quando eu dou ciência, o ato já é formal. Ciência do que está acontecendo. O Gilson, desculpe. Desculpe, Gilson. Gilson, depois Elza. E Mocelin. Bem, apenas eu gostaria de recordar e comunicar 2 eventos que ocorreram em novembro, durante o mês de novembro. O primeiro foi o lançamento da incubadora de economia solidária aqui de Curitiba. Teve a mostra de economia solidária e a incubadora de economia solidária, que foi constituída e teve o lançamento formal agora em novembro. E o segundo, o Novembro Negro, e em relação ao Novembro Negro, especialmente, foi um evento a semana toda aqui também no campus Curitiba, foi encaminhado formalmente pelos participantes do evento, que tiveram durante o evento um momento para a realização de um debate, um documento formal à reitoria. Isso. E Andréia. Possivelmente a Andréia e o. Andréia e o professor Ivo. Acho que o professor Vanderlei. Não foi da. Foi o Lino? Lino. Isso, Andréia e o professor Lino. Encaminharam, a gente está estudando algumas possibilidades. Isso. Fazendo algumas reivindicações sobre questões que envolvem a discussão étnico-racial aqui na universidade. E elas vão desde da questão das políticas, né, para os cotistas até o estabelecimento de um fórum permanente de discussão sobre essa temática na instituição. Ok. Conselheira Elza? Uma questão de esclarecimento e também de defesa da unidade de auditoria interna dessa instituição, a qual eu já fiz parte. Conselheiro Dalle-Mole, todos os procedimentos de auditoria estão totalmente corretos. A auditoria interna ela teve uma avaliação do Tribunal de Contas da União, que inclusive foi muito elogiado o plano anual de auditoria interna, os trabalhos como são executados, a forma como é feita a auditoria, que eles não encontraram na maioria das universidades que tem aqui nesse país. Então, o plano anual ele é feito cuidadosamente, tentando, de uma forma que ele possa fazer um escopo de trabalho onde ele possa estar verificando vários segmentos da universidade, inclusive agora também olhando a parte da docência, que antigamente não tinha. O que ocorre é que muitas vezes no nosso escopo, daquilo que a gente vê, a gente enumera determinados processos que podem ter ocorrido que não tenham vindo para fazer a análise da auditoria. Mas aquilo tudo que veio, que foi olhado, que foi visto, que foi verificado, e foi atestado como que se as contas estivessem regulares, principalmente a questão de que saiu um relatório do auditor Tiago, que era sobre o patrimônio, não tinha nada a ver com as contas. Aí a pessoa olha, não entende nada, já fica deturpando, dizendo que a auditoria disse que estava tudo bem, mas estava tudo bem com relação à questão patrimonial, que foi o escopo daquele trabalho de auditoria. E é lógico, a gente sempre, e é uma coisa que o auditor-chefe, o Sadi, sempre preza, é que todo ano a gente possa estar vendo outras coisas que não aquelas que a gente já viu no ano anterior. Então, os procedimentos são feitos corretamente, eles participam de treinamentos, de cursos de aperfeiçoamento, isso é uma exigência que o Sadi fazia e faz até hoje aos seus subordinados, que a gente se especialize, que a gente esteja sempre olhando a legislação vigente, justamente para a gente não ter nenhum problema com CGU e TCU. Então, eu quero defender aqui a auditoria, que ela é isenta de qualquer coisa disso que aconteceu com o Cornélio. Assim como aconteceu com o Cornélio, poderia ter acontecido com qualquer outro campus. Mas, hoje, graças a essa transparência que nós temos, o acesso à informação que é dado, as pessoas podem nos ajudar, nos informando de certos desvios, de certas coisas, que daí faz com que nós possamos olhar de uma forma diferente o nosso trabalho e buscar, então, isso. Já tivemos denúncias do campus Ponta Grossa, já fomos lá, já fizemos auditoria, já foi esclarecido, o professor Pilate acho que se lembra muito bem disso. Teve Ministério Público,
teve tudo e a universidade esclareceu todos os pontos e viu-se que não houve nenhuma má-fé em relação ao trabalho da auditoria e nem à gestão da reitoria na época. Ok. E é isso que eu gostaria de deixar aqui. Você tem mais 3 que estou encerrando, que é conselheiro... Eu vou chamar por vez aqui, então. Primeiro, conselheiro... Nossa, agora tem que anotar, gente. Mocelin. Depois de cada um, você levanta a mão, senão eu esqueço. Tá bom, eu já gravei. Mocelin. Boa tarde a todos. Senhor presidente, essa carta endereçada ao Conselho, ela vem no dia 2 de dezembro e me preocupa, ao final do primeiro parágrafo, e se me permite a leitura, a motivação do debate se baseia na preocupação dos princípios democráticos que devem nortear o processo eleitoral, e até aí eu concordo. E aí termina dizendo que anteriormente não foi garantido. E aí nós temos um conselho, e essa casa substituiu, e que validou e balizou por representantes eleitos, e que essa carta está dizendo que não tem a garantia da democracia. Isso me preocupa, porque talvez a gente receba uma outra carta dizendo que quem está nesse momento aqui tenha o mesmo encaminhamento. Eu deixo aqui o meu registro de indignação com essa afirmação, porque a nossa instituição tem as suas dificuldades, seus encaminhamentos, mas eu discordo dessa assertiva. Gostaria de parabenizar o Conselho pelos encaminhamentos, e democracia não é o que eu gostaria para mim, mas é uma discussão acerca dos encaminhamentos necessários baseados naquilo que rege o regulamento. E dizer que é conflitante os interesses, nós fazemos encaminhamentos dentro dos colegiados, sempre, acredito eu, no sentido da construção dessa universidade que é centenária. Eu gostaria de ressaltar os trabalhos realizados no Campus Santa Helena, ressaltar o empenho do servidor público que tem se desdobrado, professor, entre as dificuldades que nós temos, uma promessa do governo federal de 76 servidores técnicos administrativos, e atualmente eu tenho trabalhado com apenas 29, e os setores todos precisam estar em funcionamento. Então existe um esmero. Eu quero também aqui destacar o empenho de todos os setores que colaboram num processo de implementação de um campus em construção. Santa Helena tem em obras 5.060 metros em execução. Na abertura dos trabalhos com as empresas, nós tivemos uma economia que passou da ordem de mais de R$1 milhão, um concurso na abertura dos processos. Eu gostaria de dizer que o empenho da diretoria de projetos, da parte elétrica, da parte de edificações, foi decisiva para o encaminhamento. Nós temos empresas que não recebem porque nós temos a previsão orçamentária, mas nós não temos o financeiro. São dificuldades, senhor presidente. E trago essas informações para que o Conselho saiba que as dificuldades que nós encontramos nesse processo de gestão de uma universidade desse porte, elas são intensas e refletem aquilo que nós buscamos enquanto excelência. Então, outros projetos que são desenvolvidos naquele contexto e que envolvem o poder municipal local, como, por exemplo, a rede coletora de esgoto, levou que nós não tivemos a necessidade da construção de uma estação elevatória no campus, pela nossa posição geográfica, e culminou com uma economia de mais de R$2 milhões. Nós temos lá em execução nesse momento um cercamento da parte norte do campus, totalmente custeado pela prefeitura. São informações, senhor presidente, acerca dos trabalhos no campus. Eu finalizo desejando a todos um final de ano abençoado, e quero desejar que 2016 seja um ano pleno de realizações pessoais e profissionais. Obrigado. Okay, vamos até as 3 minutos, gente. Eu vou indo de frente para trás, né? Então tem um que já pediu aqui, o Sandro Ney, depois o Wesley, e aí eu vou indo, fileira por fileira. Boa tarde a todos. São 2 comunicados, um comunicado de consideração bem rápida. Um primeiro é que, em final de exercício, o planejamento por meio de portaria tem prorrogado aí por sucessivas vezes o prazo de empenho, dos quais um deles, teoricamente, é hoje, né?
Então, mas ainda nós podemos ter uma prorrogação. Já é a terceira, quarta prorrogação que ocorreu nesse ano. O fato é que, de concreto, nós temos tido prorrogações de prazo de empenho, porém não temos tido novos limites orçamentários para empenhar. Então, esse é um comunicado. Como o professor Marcelin falou, temos recebido aí dos mais diferentes percentuais de repasse financeiro ao longo dos anos, sendo que em dezembro nós tivemos um repasse bastante reduzido e estamos aguardando aí até dia 31/12 um novo repasse que a gente possa pagar aí parte dos compromissos assumidos. E agora uma consideração, se me permitam, com relação à questão do trabalho da auditoria. Acho que é um dever a gente que acompanha no dia a dia o trabalho ressaltar aqui, e conheço um pouco também da forma, né, de como se faz a auditoria, que os trabalhos eles são por amostragem, não são no universo total, certo? Então isso permite que algumas coisas não sejam aplicadas quando são escolhidos determinados processos. Todos os processos têm critérios para serem escolhidos. E uma consideração assim, com relação ao prazo, né, que foi considerado de quase um ano, após um relatório feito, a gente olha e diz, ou uma tese, ou coisa assim, né? Nossa, como era fácil fazê-lo. Mas a gente chega a essa conclusão após o trabalho concluído. Mas nós devemos imaginar o quão duro foi chegar a esse resultado. O tanto de documento e processo que foi analisado para se chegar a uma conclusão, com a preocupação de que nós estamos trabalhando com o nome da nossa universidade, o nome de pessoas, e aí o trabalho, que nos demais não sejam, tem que ser de forma muito coerente e séria. Ok. Conselheiro Wesley. Eu gostaria de destacar, teve um seminário que trabalhou sobre o ingresso de técnico administrativo no programa de pós-graduação, que a seção sindical e o sindicato dos técnicos da UTFPR trabalhou junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com o professor Fábio. Eu fui avaliado pela categoria como um sucesso. Eu só queria registrar que todas as vezes que a administração demonstrar o diálogo nas pautas, é possível, né, a gente avançar a exemplo desse seminário e de outras medidas que estão sendo tomadas sobre essa demanda dos técnicos, que a gente tem aí mais de 600 técnicos aptos para fazer o mestrado, a grande maioria disposta a fazer o mestrado, se qualificar no doutorado, inclusive, e a gente está à disposição, enquanto representação sindical e a categoria também, a construir esses espaços e efetivar uma política concreta, como determina a nossa legislação, o PCC-TAI, né, que clama para que essa categoria sempre aprimore o atendimento, a sua qualificação para atender de forma qualidade aí a população. Ok. Era isso. Conselheiro Romano, estou chegando lá, Xavier, estou indo por fileira. A comunicação do campus Curitiba, que foi do dia 8 de dezembro, foi implementado o Fórum de Relações Empresariais e Comunitárias. O campus fez uma reunião no auditório da Associação Empresarial dos Empresários da cidade industrial de Curitiba, e foi bastante interessante, porque além dos empresários, também nós conseguimos reunir uma grande parte da comunidade no entorno da nova sede do campus Curitiba, que é na antiga fábrica da Siemens. Contamos com a presença, inclusive, do subprefeito da SIC, e me surpreendeu, quase 200 pessoas no auditório, e foi bastante interessante. Nós ficamos à disposição de qualquer tipo de pergunta, não foi uma apresentação só do campus, mas sim ficamos à disposição da comunidade, para que eles pudessem saber e tirar todas as dúvidas do que vai ser o campus Curitiba, da UTFPR, naquele espaço que está sendo construído na antiga fábrica da Siemens da Equitel. A segunda comunicação é que, na data de ontem, fizemos uma reunião com os estudantes do curso de Educação Física, aqui no meu auditório, e foi decidido com os estudantes o início da inauguração, digamos assim, da sede nova, no Neoville, com o início das atividades em março, de todas as atividades do Departamento da Academia de Educação Física, na sede Neoville, dando oficialmente inaugurada as atividades. Depois a gente vai fazer a festa efetiva de inauguração, mas iniciamos as atividades no novo campus, nova sede do campus Curitiba. E concordando com o que disse o professor Mustilin, a importância de nós permitirmos a manifestação das pessoas da universidade. Democracia não é o que se quer, né? Então nós precisamos deixar com que a verdade se estabeleça, e a maneira mais fácil da verdade se estabelecer, que eu entendo, é
a informação clara e correta às pessoas para que elas tomem as suas decisões. E não podemos manter nenhuma forma de que haja espaço a boatos. E, por fim, convidar a todos para divulgar em todos os campos, assim como já foi feito em alguns campos, a todos participarem das eleições para a reitoria no dia 28 de abril, como já foi divulgado. Por favor, Antônio Xavier. Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente. É só uma informação, só gostaria de comunicar a todos que ontem o TFPR e principalmente o campus Ponta Grossa, nós tivemos a informação da aprovação do nosso curso de mestrado em Ciência da Computação. Então, isso foi um motivo de orgulho para toda a comunidade do campus, e com isso o campus Ponta Grossa já está caminhando para o seu 6º curso de mestrado, já 5 aprovados e outro em vias de aprovação, e mais 2 doutorados. Estamos muito orgulhosos em sabermos que estamos praticamente atingindo a meta proporcional que a gente busca sempre de ter pelo menos 10% dos alunos matriculados na pós-graduação. Então eu gostaria de registrar e parabenizar a todos os professores, a todos os técnicos administrativos envolvidos nesse esforço, e a gente tem certeza que esse curso novo de mestrado em Ciência da Computação vai ser mais um motivo de orgulho junto com todos os outros do nosso campus. Obrigado. Antônio. Um registro e agradecimentos, presidente. Eu registrar aqui no mês de novembro, tivemos aqui no Campus Curitiba a organização, sob nossa responsabilidade, Campus Curitiba, do 5º Interpet, onde foi movimentado aí todos os grupos PETs dos campos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com aproximadamente 170 pessoas aí envolvendo alunos e tutores. E também aproveitar para agradecer o apoio institucional para a realização desse evento. Está aqui o professor Tacla, que participou diretamente conosco, na pessoa da direção do campus Curitiba, da Pró-Reitoria de Graduação, especialmente o professor Maurício e o professor Álvaro, e, obviamente, todos os diretores de campus que possibilitaram que os alunos daquelas unidades se fizessem presentes e valorizassem esse evento, cujo tema, que foi decidido ano passado na plenária em Ponta Grossa, que nós tratamos aqui em Curitiba, foi água. E para melhor tratar desse tema, tem que agradecer também o apoio institucional da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, que muito nos acolheram lá em um dos dias que levamos todos os alunos, todos os grupos a participarem naquela localidade e receber diretamente instruções acerca do assunto do tema água por aqueles grupos PETs da unidade litoral da Universidade Federal do Paraná. Fica registrado o nosso agradecimento, então, também àquela instituição que nos apoiou imensamente naquele momento. Obrigado a todos. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Éden, finalizando, conselheiro Fábio. Bom, eu queria dizer que momento importante a gente passa, né? Esses momentos que a gente abre o processo eleitoral. Eu queria tranquilizar toda a comunidade que esse processo vai correr normalmente, como os anteriores. Eu queria dizer que esses processos são importantes até para a discussão da universidade, certo? E aí, pegando um gancho dos 10 anos da Universidade Tecnológica, na verdade, esses 10 anos é o rótulo da universidade, a essência dela tem 18 anos. As transformações internas, a primeira reunião foi na gestão do Sr. Paulo Alessio, em que este conselho definiu pelo projeto de transformação. A partir de 98, o processo começou internamente a ser executado. Então, não foi um presente a transformação, foi uma conquista. Inclusive, ela foi votada em 99, em que eu fui candidato a diretor-geral, o professor Romano, vice-diretor-geral, certo? Então, eu quero dizer como é importante a gente poder, certo, nesse momento, refletir e pensar qual é qual é o caminho dessa universidade. E mais do que isso, certo? Embora todas as dificuldades, é um exemplo de grandeza e de crescimento dessa instituição, certo? E a responsabilidade e o papel que esse conselho tem feito ao longo dos anos, André, certo? É que dá